Antes do grande expediente, é com a palavra livre popular, o senhor Celestino Glebe, coordenador municipal do Sinto Porto União. Assunto: 14ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Tempo regimental, 20 minutos. Convido o mesmo para que ocupe a tribuna da casa. Senhor, excelentíssimo senhor presidente Sandro Kalikowski e demais vereadores, vossas senhorias, a colega professora também, vereadora, e demais vereadores presentes, companheiros de luta, professoras, professores, senhores e senhoras, e também meu colega de partido, o senhor vereador Aires Niedzielski. Como representante do SINT Municipal de Porto União, essa semana nós temos mobilizações nacionais, de 23 a 25 de abril. Por isso nos trouxe aqui mais uma vez, já estivemos aqui durante a greve de 2011, debatendo com a legislatura passada, agora uma nova legislatura. Também gostaria que, antes de falar um pouco dessa mobilização, no que eu terminar minha palavra, se tiver alguma pergunta dos senhores vereadores, eu gostaria da réplica, né? Porque senão não teria por que a gente estar aí debatendo, né? Tá? Eu sei que é regimental, mas um debate se faz necessário a réplica e tréplica. Então fica a proposta aí, né? Porque daí não tem por que um vereador perguntar para mim e eu não poder responder, né? Também, por que a gente está na Câmara aqui, né? A educação de qualidade se dá principalmente pela valorização do magistério. E é esse movimento nacional que está ocorrendo em todo o Brasil. Quando em 2010 começamos com o CONAI, aqui no município, passados 3, 4 anos, e pouca coisa se foi feito por esse Brasil, onde eu tive a grata satisfação de participar do CONAI, muitos professores, a comunidade, em 2010. E também lamento que esse CONAI municipal foi pouco divulgado, na minha opinião. Eu não fui convidado enquanto representante sindical, né? Então fica também uma observação aqui. O município já fez o CONAI municipal, teremos a etapa regional, amanhã teremos CONAI na escola, e quem está envolvido dia a dia na educação é importante que participe e conhece de fato a área, vive o dia a dia aí na luta, né? Então a Conferência Nacional de Educação elaborou prioridades do município para a região, para o estado e para o Brasil. E uma das questões que está pegando muito é a questão da lei do piso, a lei 11.738 de 2008, onde tivemos muita luta, pressão para que ocorresse, e até hoje não foi implementado na sua totalidade. Infelizmente, temos que pressionar, paralisar, fazer greve nacional, greve estadual, fizemos 2, e mesmo assim não tivemos o êxito total. Porque, para muitos governantes, a educação é apenas discurso, a praxis fica longe, né? Dinheiro tem, basta direcioná-lo. Sabemos que só em Santa Catarina foram desviados dinheiro do Fundeb, não digo roubado nesse sentido, mas desviado da finalidade, dinheiro para o Tribunal de Contas, pasme até para o Tribunal de Justiça. Dinheiro do Fundeb. Depois dessa denúncia, algumas mudanças ocorreram. Senhores vereadores, quando eu falo assim exaltado, é meu jeito enquanto sindicalista, professor, né? Então desculpe às vezes ficar exaltado, né? E também, quanto ao piso, questionaram, tentaram derrubar na Justiça, no STF, o conceito de piso, que é vencimento inicial. Inclusive o senhor governador Colombo entrou junto nessa, com Luiz Henrique, ex-governador, e mais outros governadores, e ainda bem que o STF entendeu que piso é apenas um vencimento, não vantagens. O professor é uma das profissões de nível superior, se comparado a todos, outros demais, a menos, ou senão a menor, que tem o menor vencimento, menos valorizada.
O governo do estado, para fazer concurso para engenheiro, já começa com R$ 4.500 em média. Para professor, R$ 1.567. Não desmerecendo o trabalhador da fábrica, da indústria, é digno que receba. Nós temos muitos trabalhadores recebendo mais que professores da escola pública. E não é só questão piso. Precisamos da hora atividade. Tem a lei do piso que garante. Lei 11.738. No artigo 2º, parágrafo 4º, diz o seguinte: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades da interação com os educandos, ou seja, 2/3 trabalhar com o aluno e 1/3 preparar aula, corrigir provas, se atualizar, fazer cursos, que seria 33%, está na lei. E a gente sabe que aqui em Porto União o município também não está cumprindo. Também é dever da Câmara cobrar, para que a municipalidade cumpra essa lei. A questão do piso, ao que nos parece, está mais encaminhado. Então também temos que cobrar sim, pensar em educação, não só Estado, mas município também. O professor, quando termina a aula, ele tem, final de semana, tem família, mas tem um monte de prova, trabalhos para corrigir. A gente gosta de trabalhar sim, gosta do que faz. Agora, tem que ter condições, tempo. Ninguém nos paga para trabalhar final de semana. E não é questão pagar, eu tenho família, tenho direito ao lazer também, né? E se eu tenho em média 500 alunos, multiplique 500 alunos para me sobreviver, quantas aulas que eu tenho, multiplico se eu tenho que fazer 4 ou 5 avaliações por aluno, mais recuperação, como todos os professores aí, colegas, multiplique quantas avaliações eu tenho que fazer por aluno. A vereadora sabedora muito bem da nossa situação, está no dia a dia na sala de aula, né? Depois também poderá contribuir conosco. Então, piso, hora atividade. Carreira. Antes de 2011, nós tínhamos incentivo para o professor ter pós-graduação, mestrado, doutorado em Santa Catarina. Final de 2011, pós a greve, o governo destruiu o nosso plano de carreira, com os senhores deputados da base aliada. E aí que é importante, por que a gente vem na Câmara? Porque a gente sabe que ano que vem, senhores vereadores, senhora vereadora, esses deputados, junto com o governo, estarão pedindo voto aqui e pedindo para os senhores e as senhoras serem cabos eleitorais deles. Então esse pessoal tem que ouvir da gente, destruiu a carreira do magistério, dizendo que o professor não precisa estudar então. E professor trabalha com ser humano, com todo o respeito ao trabalhador que produz a janela, a porta, ele tem que manter a qualidade do produto. Mas o professor trabalha com o ser humano, com vida, o futuro. Muito, me desculpem, mas eu acho muito mais importante do que apenas uma porta com qualidade. Porque está todo o futuro daquela pessoa, daquela criança, daquele jovem em jogo. E se nós não dermos condições dignas de trabalho ao professor, valorizando na carreira, a juventude não se interessa e não se interessará para ser professor. Eu tive fazendo uma pesquisa rapidinha com os alunos do ensino médio, terceira série, de 30, 40 alunos, pergunto, por favor, quem de vocês ao terminar o ensino médio quer ser professor? De vez em quando aparecia um que levantava a mão. Por quê? Porque o professor não é uma profissão nobre, ser professor, trabalha com conhecimento, forma o médico, forma o vereador, o prefeito, o governador, o advogado e tantas outras profissões. Então, gente, se o Brasil não acordar, começar aqui pelos municípios, estados e o governo federal, nós teremos sérios problemas, já estamos tendo sérios problemas de falta de professores, e é uma das profissões que não será atraente. Porque o professor trabalhar de manhã, tarde e à noite, ele não tem condição de dar uma aula de qualidade. E trabalhar com 40 alunos
na sala de aula. Gente, sala de aula não é depósito de crianças jovens. São seres humanos que precisam de aprender. Então, é nessa perspectiva que a gente diz que tem que valorizar o professor. Não é só questão salarial, condições de trabalho, gente. O professor teria que trabalhar no máximo 40 horas, dedicação exclusiva na escola. Professor, pedagogo e os profissionais, para criar vínculo. Todo ano troca de professor, maioria ACT, CLT, falta concurso, o professor tem que trabalhar em 2, 3 escolas para sobreviver e não consegue preparar uma aula como deve. Então, não adianta a gente só dizer que tem recurso ou dizer que só em época de eleição. Então, queremos a força dos senhores também nesse sentido. Valorização do magistério, profissionais do magistério, falo, né? Não é só professor, mas entra professor, pedagogo, todos que trabalham com a educação são profissionais do magistério, profissionais da educação, melhor dizendo. O PNE, Plano Nacional de Educação, que eu falei antes, da CONAI, ele tem todas as prioridades, as diretrizes, que partiu aqui da base. Foi lá para Brasília, e os senhores deputados, governadores estão congelando, como se diz a expressão chula, estão cozinhando o galo. Não aprovam. Porque no PNE está dito bem claro que fala de ensino integral, fala de piso para os professores, valorização do magistério e tantas outras coisas que nós votamos. A nossa luta aí por 10% do PIB para a educação. Hoje está mais de 5%, já tem muito dinheiro vindo para os municípios aí. E a gente percebe prefeitos que ao invés de valorizar da condição de trabalho aos profissionais para melhorar a qualidade, começa a inventar coisas na educação que não são função do município. Veja o estado de Santa Catarina, o desperdício que teve com a compra dos uniformes escolares. Veja no Cid Gonzaga, os senhores estão convidados a ir lá, para ver quantos alunos que usam uniforme escolar. Um dinheiro jogado fora. E com certeza custou milhões ao Estado. O município aqui também tem uniforme, não acompanha a realidade. Mas eu penso que, antes de uniformes, é necessário primeiro pensar no professor, nas condições de trabalho, porque eles que fazem a educação do dia a dia, a orientação, com a direção. E também falando, direção, gente, me desculpem, senhores vereadores, nós, em pleno século XXI, não podemos jamais admitir que ainda Santa Catarina tenha diretores indicados por políticos. Nós temos que ter eleição. Falamos em democracia, mas a gente não executa. Então o governo da Santa Catarina tem que elaborar e implementar o processo de eleição nas escolas. A época do coronelismo, nós temos que extirpar. Veja, o município também precisa fazer eleição para estar a caminho. Por quê? Quando você tem um diretor, não digo todos, não estou julgando, mas a gente percebe, é muito fácil de manobrar a escola a questão política. Política, às vezes, partidária. Né? E, às vezes, daí o objetivo essencial, que é a educação, a parte pedagógica, fica de lado. Muitas vezes. Defendemos royalties para a educação, o imposto dos royalties do petróleo, do pré-sal. A presidente Dilma já baixou uma medida provisória destinando esses recursos para a educação. Mas o Congresso, outra vez, não aprova a pressão dos movimentos sociais para que destine 100%, porque não adianta simplesmente dizer vamos investir em melhorar a educação, tem que dizer de onde vem o recurso, tá? Garantir fontes, receitas. E o Brasil está crescendo, por mais que enfrentando a crise, já vemos cursos do Senac, SESI vindo por aí, Pronatec, mas só isso não é suficiente, gente. Tem que investir a educação
Não é função somente apenas formar por trabalho, é formar cidadão. Não aceitar essa injustiça, dizer, não, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a educação, a agricultura, temos que democratizar a escola, as relações entre as pessoas. Tem que formar um cidadão como um todo, né? Também, profissionalização dos funcionários. Hoje, calcula-se, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, 10% dos funcionários da escola têm nível superior. Temos que profissionalizar sim, tirar aquela mentalidade que zeladora, porque a zeladora não conversa com a aluna, ela também conversa sim, tem que entender da educação. A secretária, o inspetor que não tem mais, ou outro funcionário, precisa entender da educação sim. Não é só o professor que está na sala de aula. Também a luta da mobilização nacional para que seja transformada em lei a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, da ONU, onde obriga os poderes públicos a negociarem com os servidores públicos. Por que isso? Porque ninguém pode ficar refém no caso. Tem uma greve, é o último recurso. Mas aí a sociedade fica refém da greve. Qual que é a ideia da OIT? Obrigar o prefeito, o governador, ou a presidência da república, sei lá, os ministros, o departamento, cada setor, né, negociar com os funcionários para evitar que tenha uma greve. Tá? Porque às vezes a intransigência é tanta, diz que está negociando e não negocia, e não se chega a um resultado, um consenso, e acaba tendo muitas greves. Inclusive, essa questão do piso foi motivo de muitas greves, 2 em Santa Catarina, no Paraná estava prestes a estourar uma agora, dia 13, mas houve um avanço, então houve negociação, e tem outros estados aí, né, gente? Quando os profissionais param, a gente percebe muita gente brava por aí. Ah, vai prejudicar as crianças. Ninguém quer prejudicar as crianças, a gente sempre recupera os conteúdos. Agora os professores podem ser prejudicados, serem desvalorizados, os profissionais da educação, falar melhor dizendo, não só professores, né? Então, gente, é preciso que os parlamentares também, senhores vereadores, senhora vereadora, nós comecemos a cobrar dos nossos deputados, do prefeito, do secretário municipal de educação, para que efetive essas políticas públicas de valorização do magistério. E se fala tanto daí da lei de responsabilidade fiscal, alguém, se eu falar bobagem, me corrija. Eu não vi um prefeito, um governador ou presidente da república ser preso ou ser condenado pela lei de responsabilidade fiscal. Se os senhores já viram, me comunique. Porque quando se fala em valorização do magistério ou de outras categorias, daí vem a lei de responsabilidade fiscal. Mas a gente sabe que, às vezes, recursos da educação são desviados para outros setores. Começa lá a usar o ônibus da educação para coisa que não é educação. Funcionário da educação vai para outro setor e assim começa, né? Não é só a questão município, é a questão estado também, né? Então, está acabando o tempo, senhores, e se tiver alguma pergunta, né, se for possível responder, senão não tem, daí a gente encerra por aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu vou abrir, já o professor que pode ficar na tribuna, até para ele responder os questionamentos, se algum vereador achar que tem que fazer. Eu vou começar para nós não ficar uma coisa cansativa e nem muito demorada, da minha esquerda para a direita. Vou consultar os vereadores que quiserem se manifestar com relação ao assunto que o professor Celestino comentou. Eu não gostaria que fugisse desse assunto, até porque o regimento interno diz isso. Quero consultar o vice-presidente da casa, o seu Jung, se tem algo a perguntar. Presidente Paulo Kowalski, o vereador Aires.
caro presidente Celestino. A satisfação tê-lo aqui, né, para essas informações, né? Mas até no sentido, né, da valorização dos professores, né, acho que é importante, né, ver nesse sentido e colocar que você, o que colocou, dessa mesmo do salário, né? Acho que é mesmo uma situação, né? Tem que ter recurso, né, para conseguir melhorar essa questão, né? E o país aí nesse sentido vem crescendo, né? E mesmo do PIB, né, os 10% já aprovado pela Câmara Federal destinado, né, para a educação, que em 10 anos, né, é para ser aplicado todo esse recurso, já esse volume nesse sentido. Se tiver mais alguma colocação nesse sentido, seria importante para nós. Não, senhor, eu tenho para responder por exemplo. Então, rapidinho, senhor vereador Aires, a luta pelo 10% do PIB é para que de fato efetive, né? Então, até 2020 deve se efetivar 10% do PIB, né? Até nós estamos pressionando para que ocorresse antes. Mas também nós temos a problemática, viu? Tem que garantir recursos do petróleo, porque alguns estudiosos já dizem só os 10%, mesmo assim ainda demandaria mais recursos, né? A questão dos royalties do petróleo. E também não é questão aumentar o dinheiro, a questão é gerir bem, né? Porque a gente sabe que às vezes recebe dinheiro, mas municípios, estados por aí não cumprem, de fato não aplicam na área, às vezes acabam desviando para outras finalidades. Senhor presidente, me permita falar de pé. Boa noite, Celestino, boa noite a todos os presentes. Não quero lhe fazer perguntas, quero apenas ponderar sobre o assunto. Quando se fala em educação nesse país, já se começa falando tudo errado. E eu quero deixar aqui a minha sugestão ao governo federal, ao governo do estado e ao prefeito municipal, que troque o Ministério da Educação, que troque a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação pela Secretaria do Conhecimento. Conhecimento se busca na escola com os mestres da escola, com os professores que foram preparados para a escola. Eu posso dizer, dentro dos meus 48 anos, que quando eu ia na escola, havia educação e conhecimento. Educação, meus caros, vem de casa, vem de berço, vem de pai, de mãe, quando você os tem dentro de casa. Educação não se adquire na escola. A escola você vai para aprender a ler, a escrever, a falar e por aí afora. Isso é conhecimento. Então, fica aqui o meu pedido, que esta casa, senhor presidente, inclusive encaminhe ofício ao secretário, ao prefeito, que troque Secretaria do Conhecimento, para que as pessoas busquem o conhecimento na escola, mas que também é necessário que façamos um grande trabalho na questão das secretarias sociais, para que as pessoas, né, trabalhem a educação dos filhos em casa, porque hoje não tem professor que aguente mais essa piazada na escola, e vocês sabem disso. Desculpa a palavra, é professor apanhando, é professor sendo desrespeitado, e isso no meu tempo, na minha época, não existia, porque eu apanhava na escola e apanhava quando chegava em casa com o bilhetinho. Isso tinha parte da educação, e apanhava mesmo, e graças a Deus que eu apanhei, porque eu digo e repito que sou um camarada com boa educação. Agora, se precisar pegar pesado, pega-se pesado também. Então, o professor Celestino, a partir do momento que a criança colocou o pé para dentro da porta da escola, da sala de aula, o professor é o mestre, é quem manda. E as crianças têm que obedecer. E isso tem que vir de casa. Elas têm que saber que o professor é o mestre, é o responsável pelo conhecimento que eles vão adquirir. Então é só isso. Você sabe da nossa luta, você sabe que infelizmente esse Estatuto da Criança e do Adolescente veio para acabar com os nossos jovens, porque não se pode nada, pode se matar, roubar, votar, mas não se pode um monte de coisa, inclusive trabalhar. E na minha terra, meu caro, me permita estender, presidente, estive lá recentemente, os filhos de 14, 15, 16, 17 anos querendo ajudar o pai,
na lavoura, não pode. O Ministério do Trabalho mandou eles ir para casa e ficar dentro de casa, vendo TV, vendo internet, inclusive com sacanagem. E aí você quer que tenhamos educação? Difícil ter educação desse jeito, sabe? Então o Brasil realmente precisa ter uma gestão diferente na questão do conhecimento, e as famílias precisam entender que precisamos preparar com a educação dos nossos filhos dentro de casa. É isso. Obrigado por você ter vindo aqui. E, infelizmente, disse uma vez e repito, nós somos pequenos para resolver tamanho problema. Agora, precisamos estar abraçados para juntos, talvez consigamos resolver pelo menos parte desses problemas. Boa noite e obrigado. Consulto a vereadora Maria Aldair, se tem... Não. Vereador Carlos. Obrigado, senhor presidente. Somente gostaria de pedir para que o professor Celestino repetisse sobre a questão da Conferência Municipal de Educação, que não foram convidados, é isso? Olha, eu como representante do Sint municipal aqui, não fui convidado, né? Claro que provavelmente as entidades devem ter sido convidadas, né? Os representantes, né? Mas eu penso que a CONAI tem que ser uma coisa, um evento, não uma coisa, um evento, né? Bem divulgado para que, claro, na verdade, já foi um CONAI em 2010, agora teve esse ano, justamente para avaliar o que não evoluiu, os desafios que estão aí, mas para a sociedade saber o que está acontecendo, né? Então é um momento de participação popular mesmo, né? Participação, debate e eu penso que a municipalidade tem que divulgar muito essas conferências, rádio, escolas, sindicatos, para a população em geral, né? Só gostaria de colocar também, professor Celestino, eu fico muito sensibilizado pela questão do não convite às classes representativas, e quero dizer aqui que o líder do prefeito, o Anísio, se encontra na Câmara, é partidário junto com Vossa Excelência, e de que as coisas sejam colocadas e melhoradas, bem como, senhor presidente, está aqui o presidente da Comissão Técnicas da Casa, no qual nós recebemos o PPA, que é o Plano Plurianual de Investimentos para o município, e que não foi amplamente divulgado para que tivesse uma participação. Então isso nos deixa muito triste, e vem um segundo fato à Câmara dos Vereadores, dizendo de que está faltando talvez a sensibilidade, ou talvez, professor Celestino, que não queiram de que os problemas apareçam e de que a gente possa participar. Mas quero dizer e parabenizar Vossa Senhoria pela explanação e dizer que a gente sempre está à disposição aqui, como assim o fiz na oportunidade quando fui presidente desta casa em 2011. Meus parabéns mais uma vez, e que leva o nosso abraço aos colerregionários junto com a Vossa Senhoria. Obrigado. Vereador Osmar, só para concluir, ontem nós tivemos um jantar brilhante lá no portal, onde foi lançado a estrutura do Senai aqui em Porto União. Será ali na Palhancheta, para cima da prefeitura. É o antigo Schwegler, um espaço amplo, e terá lá vários cursos. E o presidente regional passou alguns dados lá, eu quero deixar aqui para os professores. Primeiro, a dificuldade de se fazer curso de mestrado nas faculdades regionais nossa. Porque para você dar aula para um aluno que vai ser mestre, você tem que ser, no mínimo, ter um mestrado. E como é difícil para um professor da escola pública, primeiro, pagar o mestrado, que é caríssimo, eu sei porque a minha esposa fez. Segundo, você não tem opção na região, tem um curso de mestrado em Canoinhas, e é complicado para você se inscrever, e eles querem fazer em Caçador, já estão há 2 anos tentando elaborar na universidade lá, e não conseguem professor, porque tem que ser mestrado e doutorado, e não tem. Por que não tem? Porque falta realmente que os governos criem vergonha na cara e invistam na educação. É isso que precisa. Um laudo do Senai de Santa Catarina. O desconhecimento dos trabalhadores do Brasil, vereador Gildo Macelai. Isso é nível nacional.
Eu marquei porque achei uma coisa curiosa e triste e lamentável. É tanto desconhecimento e falta de preparo para a nossa população, é tanto desconhecimento, que hoje um funcionário de uma empresa rende, em média, no Brasil, $11 por hora para a empresa. Essa é a média. Nos Estados Unidos, $55. A mesma mão de obra lá rende $55 e aqui rende $11. Aonde que está a diferença, professor? Na educação, não tem outro lugar. Eu tive na Europa, para você fazer uma mesa diretiva de qualquer trabalho, eu tive com vários governos lá, quando eu estive lá, uma missão, em 2005, várias mesas, não se formava a mesa enquanto não tivesse um professor. Era obrigado a ter um mestre na mesa de autoridade. Isso é o respeito à educação. Isso é que está faltando para o Brasil, para nós, Estado, para nós, enfim, para todos nós. Enquanto nós não investimos em educação, nós não vamos ter a cultura que merecemos. É só ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e que lá chamamos educação. Não tem como fazer uma prova porque tem milhões de toneladas de plástico e tal. Tudo isso é educação. A educação é base de tudo. E eu sinto muito em dizer que vai demorar muitas décadas para alguém enxergar isso. E é uma pena. Nós enxergamos, mas a nossa voz não é ouvida. Nós temos que fazer com que realmente os nossos mandantes enxerguem. Mas, enquanto isso, nós temos que ficar conversando entre nós para ver se alguém nos escuta. Se Vossa Excelência quer as considerações finais, fique à vontade. Isso, então, como Vossa Excelência colocou, questão dos países desenvolvidos, o professor, ele tem a sua formação, valorização, e com certeza o ensino noturno não existe, gente. Porque aluno, veja a concepção que nós temos aqui no nosso país, ainda subdesenvolvido, né? Estuda à noite porque tem que trabalhar de dia. Ora, estamos roubando o futuro dessa juventude porque tem que estudar à noite. Quando se fala em desemprego, então, por que é que o pai e a mãe não estão trabalhando, tem que o menor ir trabalhar? Aí que a escola tempo integral, países desenvolvidos, o jovem não fica só colado naquela banco de cadeira, ele fica lá na parte teórica, mas também projetos, aula prática, né? Projetos, condições e estrutura, para que ele inicie uma a pré-acadêmico já no ensino médio. Então, o passo é o desenvolvimento do país, é a educação, o desenvolvimento humano, porque a gente escuta muito discurso aí que tem gente que fala, trazer mais indústria, tudo bem, a indústria é essencial, não vou dizer, mas ter a indústria, crescer 10% e ter má distribuição de renda, a população não desenvolvendo a educação não adianta nada. Vai concentrar a riqueza na mão de uma minoria. Então, esse é o grande desafio, conhecimento, e obrigado pelo espaço, e estamos à disposição. Obrigado.